O Conversa com o Poeta desta tarde tem a honra, a alegria de receber ela, que é ativista socioambiental e fundadora da Gaia Engenharia Regenerativa. Gabi, se assim posso chamar, já com toda a intimidade, é Gabriela Toledo. Muitíssimo obrigado por ter acolhido o nosso convite. Muito bem-vinda. Eu que agradeço. Uma conversa com o poeta. Os poetas carregam a arte das palavras, então, e arte é fundamental para regenerar. E por isso é um prazer estar aqui com você hoje. Além de tudo que falei, quem é Gabriela Toledo? Bom, primeiro Gabriela de Toledo. Gabriela, quem é Gabriela de Toledo? Eu brigo muito por esse D, porque normalmente as pessoas procuram, né, o mais fácil, que é deixar os dois. Mas Gabriela de Toledo é uma mulher, né, muito assim, livre e que gosta da liberdade, tem muito ar, mas ao mesmo tempo é muito passional, apaixonada, tem muita água e também muito rápida, tem muito fogo, né? Muito não, um pouquinho. Então, Gabriela é uma engenheira sanitarista ambiental formada pela Universidade Federal da Bahia, mas que tem uma mãe que sempre ensinou para ela astronomia, astrologia, psicanálise, psicologia. A gente sempre teve contato com conhecimentos de outras culturas. Então, eu acho que eu sou esse caldeirão de feminino, com certeza, que sempre o viés da mulher, do feminino, está sempre norteando o meu caminho. E não é à toa que eu me encontrei na engenharia sanitária e ambiental por conta desse feminino arquetípico maior, que é o planeta Terra, que não deixa de representar um útero dentro do sistema solar, porque abriga, né? Como diz Bruno Latour, a película de Gaia, que é essa pequena película que tem sobre o planeta onde a vida acontece. Então, esse grande feminino, e que ele é biodiverso, e que ele tem vezes que ele é duro, bate, e tem horas que ele adoça, refresca. Então, eu sinto que eu sou isso tudo. Então, eu sou técnica, eu também tenho habilidades comunicativas, eu também gosto de descansar, eu gosto de um pouquinho de cada coisa. Eu gosto de ser biodiverso. Né? Total. Águia. Águia. Ou coruja. São os que eu mais gosto. Ser água e, ao mesmo tempo, fogo. Como funciona essa conexão? Tá, posso te explicar pela linguagem da astrologia? Sim, claro. Tá. Então, a astrologia é uma interpretação simbólica da astronomia, certo? Então, dentro da astrologia, Sol, Mercúrio. Sol representa a expressão, Mercúrio, a comunicação. E o ascendente, como o mundo te vê. Então, eu tenho o Sol em Libra e o Mercúrio em Libra, que são elementos de ar. E tem um ascendente em Aquário, que também é elemento de ar. Então, isso me dá a capacidade de comunicação. O Libra é o ar da relação, então diplomacia, capacidade de ouvir o outro. O Aquário é o ar do coletivo, da expansão, de pensar o futuro. Então, eu tenho isso em mim. Mas o meu Vênus, que é o planeta que rege o relacionamento, o belo, o amor, ele é Escorpião, que é um signo de água, extremamente apaixonado, passional, ao mesmo tempo discreto, que se camufla, não gosta de se mostrar. Então, eu tenho essas naturezas. E o Marte... Que conexão linda é essa? E o Marte, que é o planeta que representa a ação, a sexualidade, eu tenho em Leão. E Leão é o fogo da fogueira. É aquele fogo que é bonitão, frondoso e generoso, porque esquenta todos. Né? Então, eu tenho essas coisas. E realmente, ser livre e, ao mesmo tempo, passional é um babado. São muitos anos de trabalho para encaixar, porque senão você corre o risco de um abafar o outro. Eu quero muito que você conheça um grande amigo meu, que é bruxo, astrólogo, que é o Márcio Cassone. Vou fazer essa ponta entre vocês dois. Por favor. Ele viaja o mundo inteiro, falando essas coisas lindas que você acabou de falar, curando o mundo. Sim. Um beijo, Márcio Cassone. De onde veio a Gaia, Engenharia Regenerativa? Eu achei tão bonito, tão tocante. Como é que nasceu? Gaia, você sabe que Gaia é uma deusa, né, dentro de algumas mitologias, que é esse feminino da mãe. E aí, eu sou engenheira já, me formei na universidade em 2000
2009, último semestre, peguei meu diploma em fevereiro de 2010 e desde lá eu venho trabalhando com políticas públicas de saneamento básico, inclusive Camaçari foi um dos municípios que eu trabalhei. E nesse processo de estar, né, trabalhando como engenheira e a gente ter que se relacionar com o mundo externo, foi surgindo a necessidade de ter uma empresa. Porque você sabe todas as transformações que o país teve, né, Ivan? E com isso também as formas de relações de trabalho foram se modificando. E foi ficando cada vez mais assim, fechado essa possibilidade de você ser contratado por alguém por vias de seguridade social, que é a CLT. Então, a gente está falando de engenharia de empresa, mas a gente acaba que tem que falar de seguridade social, de relações de trabalho. Né? De empreendedorismo, que tem várias reflexões sobre essa palavra, mas não vem o caso agora. E nesse processo, eu tive necessidade de me tornar um CNPJ para viabilizar algumas contratações, uma coisa bem operacional. Só que nesse processo você tem que construir. E aí que vem o sonho, aí que vem a missão, que faz sentido. E, para mim, no meu percurso na universidade, quando eu tive contato com o tema das mudanças climáticas, em 2007, a professora levou a gente para assistir uma palestra do Carlos Nobre, você já deve ter ouvido falar, um pesquisador muito importante nosso, que eu falo que o útero daquela mãe estava abençoada, porque a mulher pariu 3 meninos, que são 3 pesquisadores sobre o clima importantíssimos. Carlos Nobre, Antônio Nobre, e tem o terceiro Nobre, que eu me esqueci o nome, mas eles estudam o clima de uma maneira muito importante. E eu precisava agregar esse valor, que era algo que eu trabalhasse no operacional, mas que atendesse a minha paixão. Não poderia só ser algo plenamente operacional, tinha que ter paixão. E a paixão, quando eu conheço as mudanças climáticas, eu entendo sobre esse desafio que é global. Com isso, eu começo a refletir sobre isso. Aí eu conheço a permacultura. Então, desde 2007 que eu conheci a permacultura, que a permacultura é um conceito que tem a ver com a cultura da permanência, que surge pós década de 70, com uma reação de um professor universitário chamado Bill Morrison sobre o modelo de agricultura que estava sendo divulgado a partir da Segunda Guerra Mundial nas universidades. Porque o pacote tecnológico que a gente chama da Revolução Verde pós-Segunda Guerra, que veio inserindo agrotóxicos, grandes maquinários e invisibilizando as técnicas ancestrais que usavam muito mais a força humana, a força animal e os conhecimentos acumulados durante milênios de prática de agricultura. E aí eles chamaram isso da cultura da permanência, porque a agricultura não poderia exaurir o solo, ela teria que garantir a permanência da vida. E aí eles perceberam que era mais que só agricultura. E a permacultura surge assim. Então, a permacultura é um conceito que tem a ética do cuidado ancorando, cuidar do outro, cuidar da natureza e compartilhar os excedentes. É claro que é cuidar da gente também, né? Faz parte. E dessa ética central, a figura é uma flor. Então, você tem a ética com os princípios, e aí cada pétala é uma área. E aí, para cada área, você tem que aplicar o cuidado, né? Então, bioconstrução, saúde, espiritualidade. Então, na pétala da saúde, da permacultura, tem saúde e espiritualidade. Tem a pétala da comunicação, tem a pétala da gestão e da política, tem a pétala da conservação da natureza. Então, enfim, a permacultura fez muito sentido porque ela mostrava que tinha um caminho que o cuidado estava como premissa da ação. Que bacana, porque eu acho que é um grande ventre que cuida enquanto engravida e cuida depois que nasce, né? E o cuidado como expressão da vida, né? Não como algo que você tem que produzir externamente, como algo que é espontâneo. Por quê? Porque é da ética. A ética é o campo do invisível, que a gente não toca, que a gente não vê, mas que faz toda a diferença no mundo objetivo. Então, por isso que... E aí, isso foi sendo espalhado, eu com minhas amigas da época da universidade... E isso foi fazendo a gente se conectar com o Instituto Permacultura da Bahia, que já tinha sido criado por Marcia Hans em 1992 e que já existia e a gente nem sabia. Então, disso fez um movimento dentro da engenharia sanitária e ambiental da UFBA, que a gente tem hoje muitos engenheiros permacultores. E eu, modéstia à parte, o meu fogo em leão aí. Ó. Oh, o leão. O meu leão. Fui eu que participei desse movimento e a gente introduziu isso. Então, a Gaia Regenerativa ela é uma consequência de todo esse processo de perceber que a engenharia ela precisa ser regenerativa. Por quê? Porque tem uma coisa objetiva, que é a mudança climática. E hoje está muito fácil falar sobre isso, porque estão as reportagens aí. Né? O clima do mundo está mostrando. Moda, né, também.
E eu acho que isso que você criou, com tanta sabedoria, é ao mesmo tempo semente e adubo, né? Isso. Mas Na não é a mesma beleza da criação. compostagem? Exatamente. Que é uma das técnicas de você trabalhar o resíduo? Sim. Porque a natureza é feita de fractais, né? A permacultura fala sobre isso. Você tem padrões que se repetem em diferentes escalas. Então, Seria tão legal, Gabi, se as escolas já abordassem essa temática desde as crianças, né? Em todas as escolas, né? na vida, Na né? vida. E quando eu falei em empreendedorismo, e você tão sabiamente, eu vi uma resistência, eu entendo perfeitamente que, de um lado, essa questão do empreendedorismo, a palavra e até a ação, ela encobre uma série Desassistências, de né? desassistência, né, de coisas que nos são negadas. Né? E aí cria um nome bonito, né, para a gente passar a Se vida lascar feliz. sendo escravo. Não é dito, em se lascar feliz, gostei. Não é dito, deixa para. Exatamente, não ter direitos, né, ter que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Como que é, e a partir disso, Gabriela, como que é ser mãe, ser mulher num país tão cruel com as mulheres, né? Tão machista e ao mesmo tempo que renega direitos tão necessários. Como que é ser esse fogo, ser essa água, ser mulher, ser leão, e ao mesmo tempo, em alguns momentos, ter que se recolher? Especificamente sobre a maternidade, porque tem múltiplas maternidades, né? Hoje, então, ainda está muito melhor, porque com primeiro, o poliamor ou a legalidade das relações homoafetivas, a gente percebe que esse lugar do cuidado, e a gente volta para a permacultura, ela não está necessariamente ligada ao gênero. Mas isso é uma outra reflexão. A gente falando objetivamente das relações históricas, né, do gênero, do feminino e desse lugar. Para mim, eu tive muita sorte, porque, primeiro, eu tenho uma mãe que ela foi permitida a ela ser mãe, ser dona de casa. Tinha meu pai, que estava fora trabalhando, trazendo dinheiro, ela estava trabalhando dentro. Então, e hoje, por isso, ela é uma senhora que, objetivamente, ela tem como preferência na vida dela estar com os filhos, com os netos. Mas seu pai, ele tinha consciência desse lugar da sua mãe, que ela também era uma trabalhadora, Sim, era uma sim, sim. operária Sim, claro. igual ele, Claro. não Tanto pelo que, fato assim, de estar em casa ser outra coisa. ela nunca foi submissa Submissa. a ele no Ah, que bacana. planejamento, né? Ele sempre estava ali, porque meu pai e a mãe dele também eram uma mulher moderna, minha avó. Minha avó de Santa Maria da Vitória, lá da Bacia do Rio Corrente, minha avó nasceu em 1932. Minha avó, com de 15, 16 anos, foi mandada para Belo Horizonte para estudar num colégio americano. Minha avó, quando eu tinha 14, 15 anos, ela falava: vai, minha filha, passear, porque você é jovem. Entendeu? Então, meu pai, né? Ela sofreu as opressões dela também, mas isso não vem ao caso. Então, meu pai nunca foi um homem opressivo. Tá. E então, tinha esse equilíbrio. Quando eu engravidei, aos 30 anos, e logo em seguida eu fui contratada, que também eu tive um chefe maravilhoso, Geraldo Botelho, um beijo, me contratou grávida de 8 meses. E aí eu pude trabalhar. Como que é o nome dele? Geraldo Botelho, de Vitória da Conquista, Botelho. Não, eu estou pedindo para você repetir esse nome, porque que ele sirva, né, de farol para tantos gestores que tão covardemente demitem as mulheres quando pensam na possibilidade delas engravidarem, ou até grávidas. Então, Sim. quando você Geraldo. cita Geraldo... Por isso que eu estou falando dele aqui, porque ele é uma pessoa diferenciada. Agora que eu já estou, ele me contratou em 2012, já é 2023, já vão fazer quase 12 anos que eu conheço Geraldo. Não encontrei muitas pessoas parecidas com E ele. é tão triste quando você fala que ele é uma pessoa diferenciada, né? É triste, mas é Porque verdade. quem demite é que deveria ser uma pessoa diferenciada, né? Isso devia ser muito normal, Não é? né? Contratar pessoas e não demiti-las, né?
Então, são os nossos heróis modernos, né? São as pessoas que mostram que a humanidade tem coisas boas. Sim, Né? que tem jeito, né? Mesmo eurocêntricas, dentro da cultura do eurocentrismo, modernismo, da industrialização, ainda ela tem coisas, né? Sim. Coisas doces e respeitosas dentro delas. Então, Geraldo me contratou grávida. Nesse percurso, mamãe esteve sempre comigo. Então, surgiram algumas oportunidades de trabalhar viajando e ela sempre estava comigo. Então, eu pude ser mãe, profissional, ou seja, estar trabalhando e, ao mesmo tempo, estar com minha filha lactente, né? Que é a que mama, e eu poder dar peito. Eu poder trabalhar, estar ali. É puxado? É. Por quê? Porque a gente fica com o tempo todo preenchido. Mas tudo bem. Então, assim, para mim, a maternidade teve essa coisa. E eu fiquei com o Geraldo há alguns anos. Depois, sempre tive trabalhos, que aí é o meu privilégio, né? Que não sei se é o meu privilégio branco, não vou dizer isso porque eu vejo que tem mulheres brancas que também são oprimidas pelo sistema, né? Mas, assim, eu tive esse privilégio de ter uma mãe que me acompanhava e de ter trabalhos que eu podia sair na hora do almoço, pegar meus filhos na escola, almoçar com eles. Então, nesses 11 anos de maternidade que eu fiz, eu consegui estar presente com meus filhos na hora do almoço, eu consegui pegar eles, eu consegui passear com eles, coisas que, às vezes, é roubado das mães. Muitas vezes. Não às vezes, né? Muitas Quase vezes. sempre, né? Mesmo as mulheres brancas profissionais, isso é roubado delas. As que são de baixa renda e que têm que trabalhar o dia inteiro, mais ainda. Tem mães que têm que deixar seus filhos trancados em casa porque não tem rede. Porque se elas não saírem e deixarem as crianças em casa, vai todo mundo passar fome. É muito duro, a vida é muito dura, né? E quando a gente pensa nisso, dá um... E aí a gente olha a nossa dor, mas a nossa dor está num lugar tão mais fácil que a gente agradece e fala, oh, meu Deus, mas a gente sabe como a maternidade é difícil. Hoje, na minha rede, eu tenho 99,9% das mulheres reclamando dos pais. Os pais dão pouco, ou os pais são ausentes emocionalmente e só dão dinheiro, ou não dão dinheiro nem apoio emocional, ou dão apoio emocional e pouquíssimo dinheiro. O fato é que todas as mães, a maioria, elas, para dar a vida que elas acham que é ideal para os filhos, elas têm que se virar sem contar com os pais. E aí E isso tem adoecido as mulheres muito. cai num poço que é enorme e muito profundo, que é a solidão, né? Porque eu fico... E a solidão de si mesmo, Eu fico porque emocionado com isso, mãe porque- não fica solitária, não. A mãe precisa de solitude. A mãe não tem solitude. Eu fico emocionado porque eu tenho uma filha que é poeta, Laíra Alves, artesã, uma artista, atriz, eu tenho uma neta, Maria Flor, e assim, tudo que nos meus tempos que eu consigo, penso na minha companheira, né? Depois eu penso na minha filha, em que lugar eu posso ocupar para colaborar Para com a dar rede de apoio para ela, né? para ser esse apoio, porque eu vejo você falando, e já entrevistei aqui várias mulheres, sobretudo artistas, e é um sofrimento eterno, sabe? Eu acho que nós, homens, a gente tem que mudar. E mudar ao ter consciência, além de colocar na prática, né? Ser antimachista mesmo, sabe? Ir para a briga. Vamos fazer vasectomia, ô marada. Não consegue botar filho no mundo e dar conta? Faz vasectomia, é um favor que está fazendo para a sociedade. Porque, pelo amor de Deus, fica fazendo um monte de filho e não dá conta, fica um monte de mulher sofrendo, e tem as poucas que têm os homens maravilhosos também, e que têm a felicidade de ter um bom companheiro, de ter um pai presente, financeiramente, emocionalmente. Isso existe. Graças a Deus. Mas é minoria, né? E a verdade é que, como tem pouca oferta, poucas são presenteadas com isso, né? Eu acho que tem que discutir isso, né? Onde pudermos, é na TV, é no rádio, é nas escolas, nas fábricas, nas universidades, em casa, no bairro, em todos os lugares. Eu acho que sabe, essa questão tem que ser discutida. A gente tem que mudar esse país, a gente tem que mudar o mundo, né? Deixar ele mais igual ninguém é e nem precisa Nem ser, queremos ser mas com iguais, direitos, né? né? Com direitos. Está sendo uma aula conversar contigo, estou muito feliz Ivan, de que estar bom. te recebendo aqui. Eu queria falar um pouco também de outro projeto, né? E aí
foi uma indicação de outra querida amiga, que é a Vanessa, né? A Vanessa Hassum, quando me falou com muita alegria de você, Ivan, você tem que entrevistar a Gabi para falar dela e para falar desse projeto nosso, Sim. que é o Fórum Brasileiro dos Direitos da Natureza, Beleza. né? Que você está totalmente envolvida. Vai acontecer em outubro. Outubro, 6 e 7 de outubro. Ilhéus. Em Ilhéus, sendo que um dia vai ser na Aldeia Tucum, que fica no município de Olivença. Sim. Tô certo? E no outro dia, dia 7, vai ser na universidade em Ilhéus. Eu acho que é a Universidade Estadual, Santa Cruz. E dia 8, na própria, vai ter uma praça em Ilhéus que tem uma feira e que vai ter um festival de artes. Então, vão ter muitos artistas lá. Tudo isso está na programação. A parte da feira do dia 8 ainda estamos concluindo para soltar. Ainda, né? Mas a programação já está lá. Tem o Instagram do Fórum da Natureza. Dá para entrar, acessar. As artes são lindas. Desenhos maravilhosos. Uma programação linda. E tudo feito com muito amor e muito esforço. Porque... tem toda uma ética por trás, então, assim, não dá para aceitar qualquer recurso, né? Qualquer patrocínio, qualquer patrocinador. Não dá para aceitar patrocínio. De quem destrói a natureza. De quem usa técnicas e métodos que não são muito salutares para a biodiversidade, né? Para o sistema econômico, para o modus operandi, para os índices econômicos, talvez esteja tudo bem, mas para um mundo onde... o desenvolvimento, a qualidade, os confortos que nós, seres humanos, já estamos totalmente viciados. Eles ocorram de maneira que, ao mesmo tempo que eles ocorram, eles gerem benefícios para a biodiversidade do planeta, aí é que são elas. Então, e a Gaia, a Engenharia Regenerativa, ela tem justamente esse sonho de fazer engenharia que regenera. Ao mesmo tempo que eu gero conforto, eu gero... renascimento. Eu gero biodiversidade. Eu alimento os processos vivos do planeta Terra. Você conhece a Terra Mirim? Conheço. Ah, que bom. Terra Mirim é uma referência que nós temos de mulheres que estão conectadas com a Terra, absorvendo também a dimensão do invisível, né? Que vem de uma cultura mais europeia, inclusive, que são das Wiccas, das bruxas, né? Mas que é uma linguagem super importante. Eu acho que a beleza, e por isso que a permacultura sempre fez muito sentido para mim, é que toda cultura que tem a premissa de se comunicar com a natureza, ela vai ter beleza. Seja ela, né, as religiões de matriz africana, que totalmente estão... conectadas, né? Tem esses princípios. Os próprios povos da floresta, com suas medicinas da floresta, seus rituais, e as culturas europeias que também tinham conexão com a natureza, que o Terra Mirim é um pouco sobre isso também, né? E que hoje, na verdade, contemporâneos, todos nós, com o Google, a internet, o que é que nós somos? Nós somos uma mistura disso tudo. Tem os que representam mais, vamos dizer, que sustentam aquela representação dentro de uma vertente, mas, na verdade, todos nós nos amamos, nos acolhemos, porque todos têm o princípio da biodiversidade. Quando você tem alguma cultura ou alguma liturgia que está te ensinando a ser monocultural, que está te ensinando a desprezar o diferente, dê um passo para trás. Sim. Ou vários. Milhares. Por quê? Por um simples fato. A gente só existe enquanto espécie humana, fora as outras teorias que não cabem aqui, por causa da evolução da vida no planeta. E a base da evolução da vida no planeta tem a ver com a biodiversidade, tem a ver com a interação entre espécies, não só entre espécies, com os elementais também, porque a água, o ar, a terra, o próprio fogo que a gente pode representar pela temperatura são elementos essenciais para a dinâmica da vida. Nós mesmos aqui nesse momento estamos vendo um corpo biológico, mas o que é que tem nesse corpo se eu fizer uma compostagem, doutor Ivan? Exatamente. Se for aeróbica, vai sair gás carbônico, vai sair água e vai sair minerais. O que é gás carbônico, água e minerais? Terra, ar e água. E aí o fogo é a mudança de temperatura para isso tudo acontecer. E o ser humano é belo por isso, né? A natureza, tudo é feito dos elementais. Eu tive o privilégio de morar alguns anos na Terra Mirim. Foi? Você também, né? Sabe tudo. Não. Eu aprendo, né? Estou em busca, né, desse aprendizado de sempre, em todos os lugares. E a Terra Mirim
um grande centro de luz. Você já conhece a Terra Mirim. Tem um lugar aqui em Camaçari que eu quero muito que você conheça também, que é o Arborize. Ah, não conheço. Tem um cara genial chamado Dorval, que também é outro centro de luz aqui na cidade. Ali nós temos uma cidade de concreto e aço, por causa do polo petroquímico, né? E aqui no centro da cidade nós temos um grande jardim, né? Porque ele distribui flores de saberes com tudo que ele faz, que é o que você faz, que é o que a Terra Mirim faz, né? De fazer com que tenhamos mais consciência de que esse planeta ele não pode ser destruído a cada dia, né? E eu preciso que você conheça Durval, que você vai se encantar. Vamos fazer a lista, vamos organizar um tour. E ele precisa te conhecer também, já que você já conhece a Terra Mirim. Bom, então esse Fórum Brasileiro de Direitos da Natureza, que vai acontecer no dia 6, 7 e 8 de outubro. Quem pode participar desse fórum? Todos podem participar. As inscrições não são pagas, são inscrições gratuitas, porém a gente está indo atrás de ajuda, né, de financiamento. Por quê? Tem um dia na Aldeia Tucum. A Aldeia Tucum hoje ela tem os domicílios dos moradores e eles estão construindo um espaço para receber as pessoas, né? Que o fórum começa um mote de um evento e ajuda a criar as infraestruturas. Só que eles próprios lá têm alguns problemas que aí tem a ver com o direito humano fundamental de acesso à água e ao saneamento, que já é hoje pela ONU, né? Toda a humanidade tem esses direitos, são reconhecidos esses direitos, mas independente da ONU, nós brasileiros temos nossa política pública de saneamento básico, que diz que todos nós temos direito de acesso à água, a esgotamento, a manejo de resíduos e a drenagem urbana. Então, assim, e isso, se a gente vai pensar direitos da natureza, ou seja, os direitos intrínsecos da biodiversidade, de ser o que ela é, de ser como ela é, de ela ter toda o seu percurso histórico respeitado, ou seja, de um rio poder existir como rio, de uma montanha poder existir como montanha, né, de as dinâmicas ecológicas serem respeitadas. Então, hoje, o que tem mais de exemplo concreto são rios sendo protegidos para que eles possam ter direito de se defender. Ou seja, não quero que você jogue seu esgoto maltratado nas minhas águas, porque eu sou rio, eu preciso ter a minha ecologia aquática funcionando bem, e se você joga excesso de nutrientes, você vai me estragar. Hoje, quando você cria uma lei, você cria esse personagem jurídico que é capaz de gritar pelos seus direitos, como hoje a gente tem para os seres humanos, né? Então, os direitos da natureza tem a ver com isso, com dar essa personalidade para que um ente da natureza possa se defender nos tribunais. Então, isso é importante, porque ele passa a ser um sujeito de direitos. Bom, se todos somos sujeitos de direito, como podemos interagir de uma maneira em que as nossas presenças potencializem os nossos direitos e não suprima? Então, num território, se você está com gente, e gente é para brilhar, né, Caetano? Gente é para brilhar. Mas gente faz cocô e xixi. Graças a Deus que quem não faz cocô e xixi vai estar doente. Então, tem que fazer. A gente também come. Porque quem come é porque está tendo alimento. Só que desse processo todo você vai gerar, né, sobras. Num ecossistema natural, sem ali nenhuma interferência tecnológica, o próprio ciclo acontece naturalmente. Então, as folhas caem, as fezes ficam no chão, vêm as bactérias, fungos, dilui aquilo ali. Só que ali tem um fluxo que vai fazendo acontecer as coisas de maneira saudável. Quando vem o ser humano e cria um fluxo muito intenso de entrada de nutrientes e ele não cria mecanismos para tratar isso, ele gera uma contaminação, uma poluição. Isso independente de onde for. Então, se a gente está num evento que está se propondo a discutir os direitos da natureza dentro de um território indígena, é muito importante que a gente entre nesse território tendo respeito e entendendo que se a gente não tem cuidado com o manejo das excretas, se a gente não tem cuidado e atenção com o manejo das águas, se a gente não tem cuidado com o manejo dos resíduos, a gente vai deixar passivo lá, que vai se resolver, mas que a gente está deixando uma coisa que é nossa, da nossa presença, do nosso corpo, para outrem resolver. E esse é um grande problema das nossas políticas públicas hoje,
que apesar da gente ter tecnologia, a gente ter serviço, quem vive na zona urbana tem serviços de coleta de resíduo, por exemplo, mas a gente não se responsabiliza em segregar, a gente não se responsabiliza em fazer uma pequena porcentagem de compostagem na nossa casa para diminuir o que vai para o aterro, e a gente vem devorando o território para construir aterro, a gente impõe ao gari, ao profissional da limpeza pública, um ambiente insalubre, porque é fedido, porque é horrível, a gente não gosta do fedor do nosso lixo, imagine você ter que conviver com o fedor de todo mundo, ou quando você tem uma super estação de tratamento de esgoto, você está terceirizando o cheiro do seu cocô para pessoas, outras, ou o rio quando está E poluído. o fere, né? Porque às vezes coloca vidros no lixo, né? Às vezes não, sempre, né? Sempre, né? Quando... Vidro quebrado. Então, são pequenas dimensões que mostram, dá para a gente uma avisada de qual é a nossa ética. A nossa ética é passar para o público o que não nos interessa. E que a sociedade resolva. A sociedade resolve como? Através dos nossos impostos. Se os impostos não dão, fica o problema. Ou se o poder público está gerando uma lógica que é de manter esse ciclo da alienação, isso vai se perpetuando. Então, no caso de quem está na frente lá da discussão, querendo repensar esses processos históricos que nos trouxeram até aqui, então a gente tem que mudar o mote. Então, foi nesse sentido que o Instituto de Permacultura se aproximou do fórum para trazer essas reflexões e, apesar disso já estar sendo conversado e pensado, jogar luz, destacar, levantar e falar assim, tem isso aqui que precisa ser falado. Porque tudo a gente fala, mas umas coisas a gente dá mais destaque, outras menos. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, né? Tanto pelo Instituto de Permacultura, a própria Gaia, a gente também tem parceiros, que é a Resíduo, que é uma parceira que vem lutando para estruturar serviços de coleta seletiva. Dá murro em ponta de faca, porque todo mundo quer, mas ninguém quer pagar. Só que a gente vive num sistema capitalista de trocas. Enquanto eu não posso trocar valores de uso por outros valores de uso de maneira legítima, tá, gente? Eu vou traduzir. Valor de uso é o que a gente usa. Água. Água aqui é um valor de uso, ela vai me alimentar. Só que eu, para ter água, eu vou ter que pagar, porque o meu sistema não me permite eu ter acesso à água saudável no território que eu possa só apenas ser um coletor. A gente alterou tanto o território que hoje ser coletor é praticamente impossível. Então, só nos resta ser o quê? Trabalhador, vender nossa força de trabalho e gerar dinheiro, ou ser empreendedor para gerar dinheiro, porque tudo a gente vai ter que passar pelo equivalente geral. Então, para mim, essa é uma das maiores prisões que a gente conseguiu construir com a Revolução Industrial, com o capitalismo. Não sou eu que falo isso, tem pensadores, né, que falam dessa captura da intelectualidade do trabalhador rural, lá do tempo dos burgos, que eles detinham o conhecimento da produção. Eles eram as pessoas. Quando se criou a indústria e se fragmentou o conhecimento, nós viramos corpos que fazem parte de pequenas etapas e a gente se alienou. Somos invisíveis, né? E nos tornamos refém do sistema. Quando eu olho uma cidade, eu vejo um monte de gado esperando a ração chegar. Verdade. Eu queria te pedir permissão, nós falamos aqui de esses trabalhadores, né, do materiais recicláveis, enfim, e garis. Eu queria fazer uma lembrança, uma homenagem, eu acho que talvez seja a palavra mais certa aqui, para um homem de Camaçari, um artista chamado Marcão. Marcão, ele é ator e é gari, e ele faz um trabalho tão lindo na cidade, né? Porque uma vez conversando com ele, no espetáculo que nós estávamos montando, e ele era um dos atores, ele dizia, quando eu estou varrendo a cidade, eu estou varrendo como se eu estivesse decorando um texto. Olha que lindo. Porque eu sei que eu estou servindo a humanidade com a minha vassoura. Então, eu queria mandar um grande beijo, Marcão, meu eterno respeito a você, a tudo que você faz, tanto pelas ruas como no teatro. Muito obrigado pela sua existência. Estamos chegando ao fim da nossa conversa com o poeta. Tem alguma pergunta que eu deveria ter feito que eu não consegui fazer, que você gostaria de falar? Eu falo sempre isso porque, às vezes... A gente quer falar alguma coisa. Né? E, às vezes, o outro não alcança. Então, essa é a minha forma de alcançar o que eu não consegui perguntar, deixando muito livre o entrevistado para falar o que quiser, Legal. Da forma que quiser. Eu gosto disso. Eu acho que as suas perguntas foram ótimas.
Mas o que eu sinto de trazer, reforçar o início, né, uma conversa com o poeta, eu acho que a arte é muito importante. Você trouxe aí Marcão. É fundamental a gente perceber que a vida é arte, né? Porque a arte é o quê? A arte é sensibilidade, a arte é beleza, a arte é criatividade, a arte é você fazer algo que parece que é banal, algo muito belo. Quem você ouve e quem você lê falando em arte? Quem eu ouço e quem eu leio. Bom, quem eu venho lendo muito, que fala, que me traz essa dimensão da arte, que toca a minha atuação como profissional de engenharia, é o Bruno Latour, o Ailton Krenak também muito. Né? E aí eu estava lembrando justamente do Ailton, quando você perguntou o que é que eu não tinha perguntado, porque ele fala, né, que numa comunidade indígena, a arte não é separada do dia a dia. O próprio fato de você construir um balaio é arte, o fato de você pintar seu corpo para se proteger de alguma coisa, ou para dançar, ou para fazer um ritual, ou para ir para uma guerra, aquilo ali é arte. Quando você vai e pesca, o jeito que você pesca, tipo, isso tudo é arte. Então, eu acho que enquanto a gente afasta a arte da racionalidade, da técnica, e coloca essas coisas separadas, a gente empobrece a nossa vida, a gente se torna menos brilhoso, né? Se eu posso dizer assim, com os olhinhos menos brilhantes. E uma das coisas que me salvou dentro do curso de engenharia, que como você pode ver, né? Eu sou muito mais, né? Gosto eu nem sei o que você é. Eu te procuro num canto, você está no outro. Eu te procuro no outro, você é linda. Aí, um pássaro. Meu professor de Física 4, eu amei Física 4. Era Aurelino, infelizmente ele já faleceu. Mas ele me explicou sobre o eletromagnetismo. A física, até em um momento histórico, ela via a elétrica separada do eletromagnetismo. Aí percebeu que eram fenômenos juntos. Tem outra coisa, a luz. Sabia que a luz tem um comportamento dual? O que é um comportamento dual da luz? Isso é teoria física. A luz, ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como matéria. Por quê? Porque é um feixe de luz incidindo sobre uma placa metálica, isso é tudo estudo de laboratório, incidindo numa placa metálica, ela vai fazer ejetar um elétron. Mas o que é o elétron? Mas o elétron não é uma partícula do átomo, que é a partícula primordial ali da matéria? Você está me torturando. Então, quando o professor me explicou química isso... E matemática. Mas entenda que a engenharia é feita de física, química e matemática. Mas da forma que você está explicando é tão bacana. Mas aí foi quando eu fui vendo que o que eles estavam me ensinando de maneira tão fragmentada, então parecendo que era só ciência, na verdade era poesia da natureza. Era poesia da natureza. Só que eles pulavam essa parte, não sei por quê. Tem lá os motivos históricos, eu acho que... Enfim, não vou entrar nisso que a gente já está acabando. Mas o que me salvou da engenharia foi perceber isso, que tudo que eu estava estudando de física, química e matemática eram maneiras de tentar se aproximar do que a natureza tinha de manifestação. E aí eu comecei a ver as poesias. Você sabe por que a aurora boreal acontece? Aquele fenômeno lindo que acontece nos polos? Vocês já te explicaram? Não, me explica. Quando o meu professor ensinou, eu só quase desmaiei de emoção. O Sol, ele venta. O vento do Sol vem carregado de partículas energizadas. Quando bate na Terra, a Terra tem a camada mais grande da Terra, chama-se magnetosfera. E ela protege a gente desses ventos solares altamente radioativos. Só que o eletromagnético ele é um polo, então ele entra por aqui e sai por baixo. Quando o vento solar bate no campo eletromagnético, essas partículas carregadas acompanham o fluxo e passam pela atmosfera. Quando passam pela atmosfera, carregam os átomos de ar. É gás, né? Atmosfera. Quando carrega, os elétrons ficam excitados e passam para a camada mais alta. Só que para eles voltarem para a camada anterior de energia estável, eles precisam liberar energia. Eles liberam energia como? Natureza sendo pela natureza. luz. Então, aquelas luzes nada mais são que os elétrons que se excitaram pelo carregamento de energia por causa dos raios solares, voltando para o seu estado anterior. Pela excitação. Pela excitação para desexcitar. Eles têm que liberar a luz. Isso é poesia pura. Poesia, exatamente. Então, a natureza é poesia. E a gente, para fechar, acho que o que eu quero falar é isso. Eu acho que o resgate nosso, enquanto humanidade, para a gente poder lidar com as mudanças climáticas e poder gerar realmente políticas públicas que dialoguem com os direitos da natureza, para isso tudo fazer sentido, a gente tem que perceber que isso tudo está conectado e que fragmentar
não é o caminho. O fragmentar foi o caminho que nos levou às mudanças climáticas e que invisibilizou milhares de conhecimentos ancestrais nesses últimos 300 anos foram soterrados. Hoje, o próprio laboratório está fazendo a gente ter que retornar para esses conhecimentos ancestrais, porque a gente está rodando e voltando para o mesmo lugar. E a arte como elemento de beleza, de conexão, de leveza para o conhecimento se expressar. Eu acho que é isso que é o que me faz acordar de manhã, às vezes, um pouco deprimida e falar assim, não, minha filha, sacode essa peteca e vai. Bacana. Que tem coisa no mundo para acontecer. Você não falou quem você ouvia. A gente falou um pouco de mim, Mateus Aleluia, não foi que... Amo o seu Mateus. Genial. Amo o seu Mateus. Enquanto começava... Vamos celebrar. Ah, quando ele fala que o amor vai renascer da cinza, É. e a gente sabe que se queimar, a cinza é mineral e ela vai nutrir o solo. Né? Então tem essa beleza e essa sabedoria. Mas eu amo Caetano Veloso também. Os baianos todos, né, gente? Porque os nordestinos, então... Né? E também hoje tem uma juventude que está compondo muito e que é muito interessante. Mas, assim, de leveza é Bossa Nova, são os nossos da década de 80, né? Os novos baianos, a Tropicália. Mas, assim, hoje também... Paulinho, inclusive, vai vir aqui. Paulinho Boca Cantor. É o meu próximo convidado. Mas tem hoje um fenômeno que eu achei muito interessante e que eu não ouço com muita frequência, mas que eu fiquei muito encantada, que foi o pagotrap. Alguma coisa assim. Que é uma nova tendência do pagode, que é misturado com trap. Olha, que bacana. Que é uma coisa assim... E, velho, não é só a boquinha da garrafa, mexer a bundinha, não. Tem emoção, tem sentimento, tem dores. E eu achei isso muito interessante. Tem poesia, velho. Porque tem que ter, né? Uhum. Sem só mexer o corpo, sem zero poesia, é difícil. E por isso que a gente tem saudade das músicas do Carnaval de Salvador, da década de 80 e 90. Porque era mexer o corpo... pensando, com o coração sentindo. Amando. E eu estou super feliz porque os jovens que têm hoje essa liberdade por causa do eletrônico, de fazer música sem precisar de muita infra, estão conectando isso e trazendo essas letras e essas coisas. A diferença... Aí você tocou num assunto bacana sobre carnaval, da década de 80, né? E agora, é que na década de 80, 90, a gente dançava se transformando em amor. Sim. Né? Agora é se transformando num objeto apenas. Né? É uma coisa mecânica, né? Mecânico. Eu queria mandar um beijo para você, Vanessa Assum, pela essa moça, essa gaivota que você indicou para a gente bater esse papo. Foi lindo. Queria mandar outro beijo também para outra, você falou no Ailton, eu lembrei dela, que é a Márcia Cambeba, que é uma ativista também linda. Me apresente, que eu conheço pouquíssimo. Vou te apresentar, que também é fantástica, uma ativista, né, linda, uma amiga, atriz, poeta também. E te agradecer por essa manhã linda, que tanto me ensinou a todos os nossos telespectadores. Quem vai assistir essa entrevista vai se deliciar. Essa entrevista vai ser exibida não só aqui na TV Litorânea, na Bahia, mas nos canais do YouTube, da TV Camaçari Cultura e também nos nossos canais Ivan Antônio Artista e o Teatro da Solidão Solidária. Hoje nós estamos em 20 países. Nossa! Então, a gente vai estar enviando aí para todo mundo. E gratidão, estou muito feliz e muito grato de ter acolhido o meu convite. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui. Eu acho que tinham temas que a gente podia aprofundar muito. A questão do saneamento básico, eu acho que é muito importante, o acesso à água. A gente não conseguiu abordar muito, porque... né, a gente ficou aqui, é muita coisa gostosa para conversar e o tempo é curto, mas eu acho que vale muito a pena. Tenho até nomes de pessoas interessantes para vir aqui trazer esse assunto de maneira aprofundada, claro. Que eu acho que é muito legal. Foi um prazer estar aqui, também aprendi muito. E é sempre bom conhecer pessoas novas, né? E também está sendo registrada, é muito legal, porque quando eu for velhinha, né, eu vou ver isso aqui, vou mostrar para os meus netinhos. Vai demorar muito ainda. Vai ser ótimo! Indique essas pessoas, porque a gente pode fazer uma grande roda de conversa aqui. Maravilhoso. Você, de novo, com essas pessoas que você vai indicar, com a própria Vanessa, com o pessoal da Terra Mirim, com o Dorval, né, do Arborisco, aqui nós temos também Valdir, que tem um trabalho lindo, Coloricidade, que também é um engenheiro ambiental, que
tem um trabalho fantástico aqui. Então, vamos fazer uma roda de conversa para Olha, eu falar acho da que pode água, ser isso, né? água, porque tem as várias dimensões da água, né? Aham. Maravilhoso. Beleza, então eu queria Muito agradecer prazer, estou a... encantada de saber da sua existência, meu Deus. A gente é tão ignorante, a gente está aqui na região metropolitana se debatendo e vai conhecer Antônio, Ivan Antônio quando? mas 2023, setembro, meu tudo tem o Deus. seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Talvez tivesse me conhecido, mas não ter conhecido outras pessoas que tão, assim, Sim. não sei se eu sou tão interessante, mas outras pessoas que você conheceu, então é tudo no seu tempo, né? Eu sempre volto, quando me dá alguma confusão, eu lembro da biodiversidade. Eu sempre olho o que é que a evolução do planeta nos ensina. Então, todas as expressões são muito importantes. E elas cumprem funções diferentes, e essas funções diferentes se nutrem e deixam o todo muito lindo. Eu acho que isso que é importante. Eu sempre digo, eu dou aula também de inglês, dou aula de teatro e cinema. E algumas alunas, né, alguns alunos também dizem assim, eu podia ter aprendido isso antes. Não, tudo é o seu tempo, Relaxe. né? O Beto Guedes e o Milton têm um poema lindo, Que eu né, também amo. também transformado em música, diz assim, abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Sim. Né? Então, enquanto você Bem não está isso. fazendo algumas coisas, você fez outras importantes também. Né? Queria agradecer à Prefeitura Municipal de Camaçari, em especial à Secretaria da Cultura, por me conceder essa possibilidade de entrevistar pessoas tão necessárias ao planeta. Muito obrigado, agradecer aqui a Alex, na nossa produção aqui, ao Mi, nosso diretor de produção, e a Camaçari, a Bahia, Brasil e ao mundo. Um beijo, até Viva a próxima. Camaçari. Gratidão, querida. Oh, toda meu.